Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Bora estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá então, me acompanhe. Quais serão os objetivos aqui do nosso estudo? Conhecer a definição de polígono, vamos ver o que é um polígono, se aventurar aí com essa palavrinha, tentar entender o que ela significa e nomear esses polígonos. Bora lá então? Olha só. Imagine aí vários segmentos de retas reunidos. Então, vários segmentos, vários pedacinhos ali da reta, todos eles reunidos, um após o outro, formando uma figura fechada. Isso mesmo, tá? Essa será uma figura geométrica. Você já conhece? Lembra de alguma delas? Acho que sim, hein? Você consegue desenhar no papel a figura que você imaginou? Qual figura será que você pensou aí? Eu já pensei em uma aqui. Já estou até imaginando como é que ficaria esse desenho. Você conhece alguma figura geométrica? Acho que conhece várias, né? Mas vamos ver aí no que elas estão relacionadas com os nossos polígonos. Bora lá? Então aqui, ó, você pensou dessa forma? Por exemplo, eu já tinha pensado no quadrado, né? Quando a gente pensa numa figura geométrica, parece que o quadrado já aparece assim, né? Ali, nossa, né? Tá? Então, tem a estrela, tem uma seta aqui também, tem outras figuras, tá? Que a gente pode observar, que não tem um nome já tão definido, que a gente tem que contar os ladinhos dela para identificar qual que é o nome, tá? Tem essa outra figura, então observe as características delas. Todas elas são formadas por segmentos de reta, tá? Inclusive esse pentágono aqui, essa estrelinha. Se vocês observarem, eu tenho contornos. Esses contornos nós chamamos de segmentos de reta, onde ele acaba, aí logo começa outro, tá? Igual aqui, por exemplo, o quadrado, né? Então eu tenho um segmento, ele acaba ali no vértice, que a gente chama de vértice, que é onde se encontra um segmento com o outro, e isso ele vai sendo contornado, tá? Então ele tem 4 lados, ele tem 4 segmentos de reta, né? Ele tem 4 vértices. Então, se vocês observarem, mais ou menos é essa a ideia, quando a gente tem uma figurinha geométrica, né? Tá? E os polígonos, qual que é a definição deles? Então, ó, essas figuras geométricas planas, tá? Formadas pela reunião de segmentos de reta, são chamadas de polígonos, isso mesmo. Então, quer dizer, professora, o círculo ele não é um polígono? Não, o círculo não é um polígono. Outro detalhe bem importante, para ser polígono, essa figura tem que estar fechada, então ela tem que começar igual ali, né? O quadrado, o pentágono. Observe que ela se completa. Ela começa, se você contornar ela, ela vai se encontrar lá no comecinho, né? Onde você iniciou, tá? Então, nelas não pode haver curvas, tá bom? Nem cruzamentos de segmentos de reta e elas devem estar fechadas, aquilo que a professora disse, tá? Então, um polígono, o que ele é? Ele é a junção de alguns segmentos de reta. Não pode estar aberto, não pode se cruzar. Eles começam e terminam. Lembra lá do quadrado, ele é um polígono, tá? A estrela, que quando a gente constrói ela bem certinho ali, com começo, vai contornando e vai chegando lá, de novo lá no início, tá bom? Beleza? Então tá jóia. Agora vamos praticar um pouquinho, né? O que vocês acham? Vamos entender como é que vai funcionar isso aqui. Ó, quais das figuras abaixo são polígonos? Então aqui a gente tem, ó, a figura A, B, C e D, né? E E também, a F, a G, H, I e J, tá bom? Agora você vai analisar. Observe todas essas figuras, anote aí a letra dela e do lado você vai escrever se ela é um polígono ou não. Ou também você pode somente marcar as letrinhas que são polígonos, tá bom? Beleza? Então tá jóia, eu vou dar um tempinho para você, a professora já retorna para fazer a correção juntinho aí.
aí, pessoal, conseguiram? Ah, acho que essa foi moleza, né? Se você entendeu o que é um polígono, deu boa, né? Então, olha só. Aqui comigo. Vamos observar. Quais das figuras são polígonos? Então, eu já anotei as que eu selecionei que são polígonos. Ó, a letra A, ela é formada por segmentos de reta? Sim, ela é formada por segmentos de reta. Ela começa e termina, beleza. A B, né, a figura B, já não é, porque esse pedacinho que ela tem aqui tem uma curva e não é um segmento, então já descarta, não é um polígono, tá bom? A C bate, né, com as características do polígono, a D não, de cara conseguimos observar que é um círculo. A E tem um cruzamento entre esses segmentos, tá vendo? Que ela forma, parece aquela ampulheta, né? Então ele tem tipo um segmento que eles se encontram um com o outro, já descartando essa ideia de ser polígono, tá? A F e a G, pode observar que você tem contornos, né? Que eles remetem ali a mais circulares, arredondados, então eles não são segmentos de reta, tá bom? A H tá aberta, essa figurinha ela não tá completada, então por isso que ela não é um polígono. A I, ela é formada apenas por segmentos de reta, fechadinho, e J também. Observe aqui, né, que a gente começa e vão formando vários segmentozinhos que formam essa figura, tá bom? Joia? Então tá bom. Ó, então, veja aqui comigo, ó. Por que não são polígonos? Porque tem algumas características. Possuírem curvas. Então, se elas têm curvas, igual esse coração, igual, né, esse círculo que está tirado um pedacinho ali, como se fosse uma pizza, né, e tirasse um quarto dela. Então, tá vendo que eles têm curvas, têm lados circulares. Então, isso já descaracteriza ser polígono, que é formado somente por segmentos de reta. Possui linhas cruzadas, não pode também. Para ser polígono, ele não pode ter esse cruzamento entre esses segmentos, tá? E não ser fechada. Então, não sendo fechada, também não é um polígono, tá bom? Então, tendo essas situações, não são polígonos, beleza? Então, tá jóia. Agora, como que nós fazemos para dar nome aos polígonos, tá? Qual polígono aí você conhece? Bom, eu conheço algum deles, que eu consigo lembrar o nome facilmente, como o quadrado, o retângulo, o triângulo, não é verdade? Então, existem alguns que a gente consegue lembrar facilmente esse nome, né? O trapézio, alguém já ouviu falar do trapézio? O paralelogramo, será que é? Será que não é? É sim. Existem aí algumas características, tá? Nós damos nomes aos polígonos de acordo com o número de lados, isso mesmo, olha só. Então, vamos pensar aqui comigo. Olha lá. Se tem um lado, existe polígono? Tem como existir? Não tem como a gente construir um polígono com um segmento, né? E com dois segmentos, dá para construir? Não dá também. Não tem como. Agora, nós temos polígonos a partir de 3 segmentos, que é o famoso triângulo. Olha só. Então, com 3 ladinhos, a gente tem o triângulo. Com 4, nós temos a família aí dos quadriláteros, que inclui, né, o quadrado, que inclui o retângulo e assim por diante, tá bom? Nós temos também o pentágono, isso mesmo. E o pentágono tem quantos ladinhos? Tem 5. Nós temos o hexágono, o heptágono, com 8 o octógono, com 9 o eneágono, com 10 o decágono, com 11 o undecágono, com 12 o dodecágono, com 13 o tridecágono e com 14 o tetradecágono. Acaba por aqui? Não. A gente consegue nomear diferentes aí polígonos, né, de 20 e 30 lados também, tá bom? Aí, continuando aqui, olha só, foi isso que eu falei, olha lá, tem vários, né? Então a gente até ali no 100, olha só, né? Hectágono, né? Então, mas normalmente usualmente, nós utilizamos mais o que está nessas duas tabelas aqui, tá? Mas tem alguns também que tem algumas características especiais, que ele também é famoso, né? Como o que a gente tem aqui, né? Com 20 lados. Tem outros aqui também que a gente acaba observando dentro de outras situações, tá? Aqui também, como eu falei, né? O dodecágono. Então, a gente acaba utilizando ele, tá? Em alguns casos, em algumas características de famílias, de polígonos, a gente acaba utilizando dodecágono, tá? E esses que tem mais, né? Mais ladinhos, tá bom? Aí, a gente tem aqui também, ó. Vamos pensar um pouquinho comigo, tá? Ó, quando um time é 5 vezes campeão, como que nós dizemos? Como que nós caracterizamos ele?
tá? Você já ouviu falar em alguma forma, né? Que ele é pentacampeão. Na verdade, se ele é 5 vezes, ele é penta. Não é verdade? Se ele é 6 ou se ele é 7, como que nós caracterizamos? Como que nós falamos isso? Como que nós damos o nome para essa situação? Vamos ver aqui comigo? Então, pentacampeão. Agora, se ele é 6 vezes, nós dizemos que ele é hexacampeão, tá? E assim sucessivamente. Se ele é 7, é heptacampeão. E assim vai, né? E é parecido com o nome dos polígonos. Talvez ajude você a lembrar e relacionar, tá bom? Bora praticar mais um pouquinho, então? Vamos lá? Quadrilátero é a figura que possui 4 lados, tá? Já sabe disso, né? Dentro dessa classificação, há alguns com nomes especiais. E qual que você conhece que tem 4 lados, tá? E que faz parte dessa grande família dos quadriláteros. Você lembra de algum deles? Então, vou dar um tempinho para você pensar e anotar esses nomes, tá bom? Ou desenhá-los também, já ajuda, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno para a gente fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Deu tudo certo? Acho que sim, hein? Vamos, não, me acompanhe aqui, vamos ver os nomes que eu anotei, tá bom? Vem cá. Olha só. Então, eu coloquei aqui, ó, o famosíssimo quadrado, né? Quem não conhece o quadrado, que tem 4 lados, né? O retângulo também. O paralelogramo, talvez alguns tenham lembrado. O trapézio, o losango, tá? E outros quadriláteros quaisquer, né? Tendo 4 lados, ele é quadrilátero, mas tem esses que recebem nomes especiais. Novamente lá, ó, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. Belezinha? Então tá jóia. Bora praticar mais um pouco, então? Olha só, qual que é o nome desses polígonos? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6 polígonos para vocês contarem os ladinhos e tentarem nomear. E aí, você aceita esse desafio? Então, vou dar um tempinho para vocês, contem ali os ladinhos, tá? Anotem o nome deles e a prof já retorna para corrigir juntinho com vocês. E aí, gente, vamos contar comigo para dar nome para esses polígonos? Vem aqui, me acompanhe então. Olha só, para ajudar já fui colocando aqui. O que a gente tem aqui? Olha só, você tem que ir contornando e ir contando ele, né? Ó, eu tenho lá um lado, 2, eu fui colocando para não me perder. Porque às vezes a gente acaba se perdendo e tem que contar 2, 3 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12. Então, quem que é o 12? É o dodecágono, tá? Beleza? Esse daqui, hexágono. Por quê? Porque ele tem quantos ladinhos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, tá? O pentágono tem quantos ladinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ele é pentágono. Tem 5 ladinhos. Então, todo polígono, como que nós vamos dar nomes para ele? Contando os seus ladinhos, tá? Outros aqui que a gente tem, ó. Outro pentágono aqui, ó. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5. Viu só? Aqui nós temos um outro hexágono também. Tá vendo que eles podem assumir formas diferentes e ter o mesmo nome? Isso mesmo, eles podem sim. Nem sempre ele vai ter o mesmo formato, tá? Igual o quadrado, ele é um quadrilátero. Mas o retângulo também é um quadrilátero, como o trapézio também é, tá? Porque ele tem 4 lados. O hexágono também. Existem vários formatos de hexágono. Esse daqui é um deles e olha esse aqui que diferente, tá? Mas o que vale? Vale a gente contar os ladinhos, né? Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou, tem 6 ladinhos, é um hexágono, tá? E mais um quadrilátero. Quadrilátero aqui, olha só que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 ladinhos, viu só? Tá vendo? Ah, então quer dizer que existem vários quadriláteros, vários hexágonos, vários pentágonos, isso mesmo, desde que eles assumam a característica do polígono, que ele seja formado por segmentos de retas, né, contínuas ali, né, que se fechem, nós conseguimos sim nomeá-los, tá bom? De acordo com seus ladinhos, tá joia? Então tá bom. Olha só. Tá? Tem uma curiosidade aqui para vocês. Você conhecem a modelagem poligonal? Olha só o que é isso. É bem provável que você já assistiu uma animação ou brincou com um jogo de videogame. Provavelmente alguns de vocês já fizeram isso. Que utiliza essa técnica de desenho, tá? Observe as informações. Então veja aqui comigo, olha só. Essa daqui, ó, é desenhada a estrutura do personagem com os seus pontos principais. Tá vendo só, né?
A superfície do personagem é preenchida com representações diferentes, tá? De diferentes polígonos, dando a forma de cada uma das suas partes, tá bom? Cada uma, ali a cabeça, né, o corpinho, ele vai tomando forma, tá? As representações, ó, de polígonos são cobertas né? E o personagem é colorido. E alguns itens, né, de acabamento são acrescentados, tá vendo só? Como aqui colocado ali, a roupinha, né, foi acrescentado, os acabamentos em cima, tá? Então, veja que essa ideia do polígono, ela tá presente nessa situação, tá bom? Então, tá joia. E aí, olha que legal, chegou um momento bem bacana, hein? Você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, vai lá, corre lá e acessa. Como? Por esse endereço, ó, www.matific.com.br. Lá você vai ter acesso a vários jogos bem divertidos, tá bom? Beleza? Então tá joia. Agora, que tal a gente jogar um pouquinho? Vamos lá comigo? Fala pessoal, mais um joguinho do Matific aqui para vocês, olha só. Então, ó, clique para escolher uma forma. Então, você vai escolher e o personagem tá vendado, tá? Vou escolher aqui, ó, escolhi. E aí, ele vai tirar a venda e a partir de dicas, ele vai tentar descobrir qual que é a figura. Ele perguntou assim, ó, tem no máximo 4 lados? O que nós escolhemos tem no máximo 4 lados? Tem, né? Não passa disso? Então, ele já vai começar a eliminar, olha só. Aí aqui, ó, tem exatamente 3 lados? Ah, ele já matou, né? Que a gente pegou ali o triângulo, ó. Então ele já ficou feliz, ó. Entendi, você escolheu esse, tá vendo só? Então você vai respondendo as pistas ali para ele tentar adivinhar, tá bom? Agora tem mais alguns aqui para vocês fazerem isso, tá? Veja que tem mais 2 opções, mas eu vou deixar com vocês, para vocês tentarem acessar a plataforma e se divertir também, beleza? Já vejo vocês na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Corram lá e se divirtam, tá bom? O que vimos? Identificamos as principais características dos polígonos e também nomeamos esses polígonos, tá bom? Então, ó, aquele abraço apertado da prof, até mais!